Da horta. Valeu, Samira, obrigado pelas informações aqui no nosso programa. Agora sim, vamos começar com o professor, educador, psicólogo, Hudson Miranda e também consultor. E a gente continua o nosso tema, a gente falando sobre 7 pecados capitais. Professor, boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos ouvem na Educadora AM. Boa tarde a toda a sua equipe. É um prazer estar com vocês novamente. Vamos só na sequência. O primeiro assunto nosso foi a luxúria. Sim. O segundo foi a avareza. A avareza. E agora a preguiça, A né? preguiça. Pois é. Essa preguiça. Pois é. A preguiça é uma questão muito interessante, porque muitos a consideram a mãe de todos os pecados, né? Porque a preguiça de ação, da nossa ação, ela começa na preguiça do pensamento, né? Ela é uma renúncia, né? E muitos confundem com aquela preguiça, aquela opção do indivíduo de levar uma vida mais desacelerada, né? Também escolher os seus momentos de lazer, de descanso, de privilegiar o seu momento de lazer, né? Então as pessoas confundem e chamam isso de preguiça num mundo que está mergulhado numa série de distorções do que é realmente o trabalho, né? E de qual a função do trabalho. Então não é nada disso. A preguiça ela é muito além disso, ela é muito mais profunda, porque a preguiça é uma renúncia ao dever, né? Ela tem implicações éticas, porque ela é uma renúncia ao dever e ela é uma ruptura com a possibilidade de compromisso e de comprometimento. Então ela é muito mais profunda do que isto. A preguiça, de uma maneira em geral, a pessoa, eu estou com preguiça hoje. Essa frase, eu estou com preguiça, ela já traz uma carga negativa para o dia da pessoa, logo na sequência. Pô, a pessoa já acorda com preguiça, e como é que vai ser o dia dessa pessoa? É a linguagem oral sendo usada a serviço da sua linguagem corporal, né? É claro que você pode sentir um desânimo e tal, mas se você reforça repetidamente que está sentindo justamente aquele desânimo, obviamente que o contrário não vai ocorrer. O que vai acontecer é uma acentuação daquela condição pelo fator psicológico também. Quer dizer, ele é real, obviamente, você está sentindo um certo desânimo, né? Mas colocado isso de uma maneira intensa, repetida, constante, como protagonista do seu dia, né? Quer dizer, o seu dia não tem mais o que ser dito nem feito, a não ser o lamento, a reclamação em torno desse sentimento. Obviamente que o fator psicológico vai contribuir para que a percepção de desânimo se acentue, né? É natural. Mas o importante é nós considerarmos, Roberto, justamente os desdobramentos, as implicações da preguiça. Porque muitas vezes quando se fala na preguiça, se fala de uma maneira muito jocosa, né? Ou então pejorativa no sentido de se julgar a preguiça, mas de uma maneira quase que fugindo do assunto, né? E a gente não analisa o que isso representa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? O que essa renúncia representa, né? Esse pensar, mas isso não é comigo, né? Do ponto de vista social, nós estamos aí numa época política, por exemplo, né? Onde as pessoas manifestam, né, inclusive em pesquisas, o seu desânimo, né, a sua renúncia em investir, em sair da superfície, em se aprofundar, em se responsabilizar pelo seu dever com a coletividade, porque nós não somos, nós não vivemos somente uma pessoa, né? Nós não vivemos sozinhos o tempo inteiro. Nós somos seres que nos relacionamos uns com os outros. E nesse relacionar, nessa sociedade coletiva, certo, nós temos, evidentemente, que considerar nossas percepções pessoais, nossa visão, a nossa carga cultural, nossos desejos, nossas escolhas, mas nós também temos obrigações coletivas, com o coletivo, com o grupo, né? As nossas ações precisam ser consideradas na medida em que como nós agimos repercute no outro também, de alguma maneira, pela ação ou pela omissão, que é uma forma de ação também, né? É uma forma de ação terrível,
porque ela nos retira de cena. Né? Conscientemente nós nos retiramos de cena, nós nos desligamos, nós nos anunciamos descumpridores do próprio compromisso. Nós rompemos com o comprometimento. Isso aí é preguiça direta. Nós abrimos mão de sermos um ser social. O professor citou a palavra desânimo, preguiça. Qual a diferença aí no caso? Eu estou desanimado, ou eu estou preguiçoso hoje, estou com preguiça ou eu estou desanimado. Tem alguma diferença ou no fundo, as duas palavras se encaixam aí? Essas questões conceituais, se o desânimo alimenta a preguiça, eu acho que o isso, desânimo, isso. Né? Ou a preguiça é alimentada pelo desânimo. Eu acho que o mais importante... Ou a falta de vontade. Que nós provocamos, né, de certa forma. Então, assim, eu acho que o mais importante de tudo isso é nós entendermos, vamos a uma parábola muito interessante. Eu acho que quando a gente conta uma história ou fala sobre uma parábola, eu acho que a gente acaba ilustrando bem o que a gente quer dizer e faz as pessoas refletirem, né? Do ponto de vista político, por exemplo, eu vou vou contar uma parábola aqui que as pessoas, muitas delas conhecem, né? E vão se reconhecer nesse comportamento. E ela diz respeito às árvores, né? E como eu disse, é uma parábola conhecida, mas sempre vale a pena a gente repetir. E num tempo remoto, né? As árvores resolveram mudar o sistema de governo delas. E aí elas falam, não, nós temos que mudar, fazer um outro jeito de governar, um outro sistema que funcione melhor, que seja mais democrático, mais interessante, mais abrangente. E precisamos de líderes que respondam a essa nova realidade, essa nova necessidade. Muito bem. Saíram então à procura de uma árvore que pudesse cumprir esse papel. E aí procuraram então a figueira, né? E aí a figueira, foi feito o convite para ela, você aceita ser nosso líder, né? Nos governar? Não, a figueira é muito doce, né? Como a gente sabe. E aí a figueira, não, eu tenho muitos amigos e tenho muitos filhos e tal, me relaciono muito bem com as pessoas, estou muito bem na sociedade florestal, né? Então eu não vou, eu não quero governar vocês, não quero me envolver com isso não. Eu estou bem onde estou. Muito bem. Então partiram para a próxima árvore, que seria uma referência também, que foi justamente a videira, né? E aí ela falou assim, não, também não, eu tenho muitos interesses, né? As pessoas fazem festa com os meus frutos, né? E aí eu prefiro não mexer com isso. Aí procuraram a oliveira, né? Também não quero mexer com isso, fazem o azeite, né? E eu sou muito útil à sociedade do jeito que estou e não quero mexer mais com isso, não. Aí procuraram a parreira, né? E a parreira, não, mas os meus frutos são muito nobres, fazem festa com vinho e etc, não quero. Resolveram então procurar o espinheiro, né? Que não dá frutos, não é doce, e já sabemos muito bem o que tem, muitos espinhos. Ele falou, perfeitamente, aceito e podem ficar tranquilos, né? Que quem for pego nas minhas garras vai ser realmente governado e nós vamos estabelecer um governo de muita força, muita firmeza, do jeito que vocês estão procurando, né? E nós sabemos o que o espinheiro pode fazer. E muitas vezes na nossa vida diária nós nos omitimos, né? Temos condições, muitas pessoas têm condições de resolver a situação e acabam não resolvendo. E nós abrimos mão dessa possibilidade. E a partir do momento que a gente abre mão de ser líder, de contribuir com o nosso comportamento, com as nossas ideias, com as nossas possibilidades, nós também abrimos oportunidade para os vampiros sociais. Nós abrimos oportunidade para os oportunistas. Que não são poucos. Não são poucos. E nós abrimos oportunidade para os espinheiros que nos rodeiam, né? Já que nós renunciamos a essa possibilidade, né? Por considerar
que aquele lugar não seria nobre, ou que, ao se colocar naquele lugar, nós estaríamos sujando a nossa nobreza e a nossa reputação, as nossas possibilidades até então construídas. Então é importante que, a partir dessa parábola, a gente reflita sobre a nossa postura, né? Eu acho que o nosso tempo encerrou, deu até sinal aqui, né? Vamos para o intervalo, então, vamos professor? Vamos para o intervalo, voltamos já. A gente né? volta daqui a pouquinho, são 5h29 agora. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre a preguiça. A gente está falando dos 7 pecados capitais. E a preguiça, será que ela caminha junto com a pobreza? Essa pergunta vai ficar no ar, daqui a pouco o professor responde. Depois do intervalo, até já. A tarde nossa, tá todo mundo ouvindo. Roberto Nogueira. Muito bem, estou de volta, 4h32 aqui na Educadora. E a gente está falando sobre preguiça hoje. A preguiça caminha junto com a pobreza, professor? Podemos dizer isso? Não. A gente não pode afirmar isso, por quê? Porque, na realidade, você pode ter a preguiça, o movimento das pessoas, o nosso desenvolvimento, o alcance da felicidade, por exemplo, ele exige um movimento nosso. Né? A felicidade, ela não vem num pacote, que você compra esse pacote, abre e está tudo lá. Ela é uma construção. E é uma construção sem garantias. Não é? É um exercício, não há garantias. Muito bem. Dia a dia, né? É o dia a dia. Então, essa construção, ela é possível para todos, de alguma maneira, dependendo de uma série de fatores, entre elas a percepção das pessoas, de cada um, em relação à sua condição e onde ele pretende chegar e onde é possível chegar. Né? Então, obviamente, você tem pessoas, por exemplo, que são muito ricas, né? Por esforço, obviamente, que manter a riqueza exige esforço, exige movimento, mas que podem ter na família pessoas que não percebem essa necessidade de movimento e se mantêm no desânimo e na preguiça, vampirizando aqueles que naquela família trabalham. Assim como o fato de ser pobre não é garantia, né, de que você seja um lutador, trabalhador, como também não é garantia do rótulo de preguiçoso. Né? A condição econômica é uma condição econômica e as possibilidades residem em todos nós, assim como o talento. O talento não escolhe, né, condição social. Sim. A preguiça não tem cor, não tem raça, não tem localidade, ela ocorre em qualquer estrato social. Em algum momento podemos tratar a preguiça como uma patologia? Não, eu não vejo como patologia, né? Eu, como psicólogo, eu vejo como uma dificuldade, né? Eu vejo como uma percepção desfocada, deformada, né, de si próprio, muitas vezes, que muitas vezes a preguiça está ligada também, em alguns casos, à autoestima, né? Aquela condição, por exemplo, isso não é para mim. Eu já escutei Ou isso quem muitas sou vezes. eu, né? Não posso. Quem sou eu para me envolver nesse movimento? Eu não tenho escutei várias conhecimento, vezes. não tenho condições, não tenho visibilidade, né? Não tenho. É preguiça de brigar também? Aquela coisa? Sim, mas esse adormecimento social, né? Essa preguiça que nos consome e faz com que a sociedade, muitas vezes, avance de uma maneira muito mais lenta do que poderia avançar, né? Porque é uma preguiça coletiva, né? Ou com um conjunto de pessoas muito significativo da sociedade e que forma nessa sociedade um certo conceito que permite esse comportamento das instituições da sociedade, como, por exemplo, os políticos daquela sociedade X, né? Os líderes, né? Os educadores daquela sociedade, né? Aquelas pessoas que são responsáveis por fazer com que grupos sejam formados, alimentados e desenvolvidos naquela sociedade. Daí você percebe, por exemplo, que no mesmo país você vai ter regiões que têm um comportamento com maior grau de tolerância e desenvolvimento e outras com menor grau,
e são feitos por seres humanos, mas com histórico de movimentação, de reivindicação, Disciplinas de diferentes. pensamento, de disciplina e de ação distintos e que vão marcar, né, que vão configurar, vão estruturar, vão permitir que aquela sociedade seja mais ou menos desenvolvida, tenha mais ou menos visibilidade, seja mais atendida ou menos atendida em suas reivindicações, né? Porque essas ações todas fazem parte desse cotidiano. E muitas sociedades são conformistas. Ah, nós somos mais pobres mesmo do Vale do Aço, né? E vão ficar assim Coitados porque de não tem nós, jeito. Então, assim, Não se movimenta. a migalha que vier é essa mesmo, né? Tem gente que se contenta com aquilo que está Com vindo. certeza, com certeza. Então, Até muitas pessoas, né? Então acaba certamente. ligando a preguiça ao comodismo. Sim, mas Tá a acomodado, preguiça tá bom. sim, a preguiça é irmã gêmea do acomodado. comodismo, Não é? do conformismo, Isso. né? Então aí você se conforma. Mas quantas vezes a gente não está ouvindo por aí? Mas eu vou votar em quem para deputado? Sim, Né? realmente. Vou votar em quem? Não, em quem tiver uma trajetória, um comportamento compatível com as suas expectativas enquanto cidadão E com as e suas tenha ideias. uma trajetória com as suas ideias e com bem comum, quer dizer, não é só suas ideias pessoais, mas também seja alguém que seja tolerante com o que pensa diferente dele, porque ele vai precisar de articular ideias, ele não vai conseguir as transformações sozinho como um super-homem ou uma super-mulher, né? Ele precisa ser uma pessoa que seja uma pessoa aberta ao diálogo, na sua prática, no seu dia a dia. Ele não precisa chegar diante da televisão e ficar, me dê uma chance, ele não precisa disso. Ele precisa ter trajetória compatível. E como é que a gente vê isso? Pesquisando, saindo da preguiça. Hoje com a internet, né, com os movimentos sociais, você tem como verificar se esse indivíduo tem uma trajetória que justifique, né, um voto de confiança na sua capacidade, né, de se mobilizar pelo bem comum, né? Se é um indivíduo que já vem de uma trajetória política, melhor ainda para você verificar se aquela trajetória justifica a sua reeleição ou não. E isso permite... Aí vem aquela conversa, né? Mas outra conversa que nos deixa no conformismo. Mas nós podemos mexer... vale a pena mexer em time que está ganhando? Depende do que você julga que está ganhando, né? Nós temos que sair do comodismo. É fundamental sair do comodismo. Quer dizer, a monotonia também não é bem-vinda. É preciso sempre ter em mente que qualquer um que se proponha a ocupar um espaço público, né, ele tenha condições claras de ocupar esse espaço, tanto em trajetória, quanto em propostas que sejam viáveis. A gente sabe quando uma proposta não é viável. E a gente consegue perceber, verificar, né? Volto a dizer, sem garantia 100%, porque não existe garantia 100% na vida, em nada. Mas nós podemos nos cercar de cuidados para fazer escolhas menos desastrosas. E ter um percentual mínimo de erro. Exatamente. O que nós temos muitas vezes feito são escolhas abraçadas quase com a irresponsabilidade. A gente está falando da preguiça da política. Nós, ao divorciarmos, só concluindo rapidinho, ao a gente se divorciar do compromisso de sentar diante de um computador ou diante da televisão, prestar atenção na linguagem, né? No quanto aqueles indivíduos estão gastando energia em quê? Se é brigar entre si, ou se é de fazer propostas que são viáveis, ou estão fazendo propostas mirabolantes só para atender a mídia que está diante deles. Eu ia chegar justamente aí, porque nós somos, estamos falando da preguiça, aí o cara fala, está falando da preguiça, está falando de política. Na verdade, a gente está ligando uma coisa a outra, porque eu queria até que o professor concluísse dentro disso, até que eu interrompi, o seguinte: somos, de uma maneira geral, ou a maioria, eleitores preguiçosos? Por não avaliarmos e buscarmos informação sobre aquilo que estamos colocando para administrar o que é nosso? Eu não trabalho com generalizações, então nós não podemos dizer que todos somos preguiçosos. Mas, infelizmente, nós temos
acompanhado uma sociedade que tem caminhado para um certo desânimo em função do descrédito político que nós temos acompanhado em relação ao desempenho político aquém das expectativas populares, né? Evidentemente que isso também não nos ajuda, né? O que nós temos que fazer diante de uma situação como essa é entender que isso é um sinal claro do quanto a sociedade precisa de todos nós. Então a sociedade nunca precisou de todos os seus componentes como agora, justamente num momento onde as coisas parecem mais confusas, né? Os candidatos parecem muito iguais, né? As propostas parecem contraditórias muitas vezes, estranhas em alguns momentos, Plagiadas, né? Plagiadas, ou então parecem saídas de uma gaveta empoeirada para onde parecem, em muitos casos, voltar após as eleições e lá ficar mais 4 anos em descanso esplêndido, né? Então o que nós precisamos na verdade, aprender a ser cidadão durante o tempo inteiro. E não somente diante da urna, né? Então, o ser cidadão, inclusive, adiantando, né? Nós estamos falando sobre política e semana que vem você acaba de me fazer um convite. Na quarta-feira, nós vamos discutir a política de uma maneira muito mais intensa e mais abrangente, do ponto de vista psicológico, né? Mas por que eu estou falando de política agora? Porque nós somos pessoas essencialmente políticas, em todos os contextos, no contexto familiar, no contexto escolar, né? Quer dizer, no próximo bloco, porque o nosso já acabou, né? No próximo bloco nós vamos falar dos outros contextos também, mesmo porque a política retoma a nossa discussão na próxima semana de uma maneira mais profunda. Mas eu acho que essa primeira provocação que nós estamos fazendo hoje, que sirva de inspiração... É um tapa aqui para quarta-feira, né? Que sirva de inspiração para os nossos ouvintes propagarem essa ideia, difundirem essa reflexão, esse certo incômodo, e passarem a observar os candidatos de uma maneira mais clara, mais profunda, mais sincera, né? Para que façam uma escolha mais madura, porque serão 4 anos convivendo com eles. Ok, deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui para o doutor Leonardo Augusto. Vem aí o Torneio da Amizade, já estamos preparando as reuniões, os encontros. Se Deus quiser, esse ano vamos superar as 10 toneladas do ano passado e, claro, com a ajuda de toda a população aqui no Vale do Aço, Torneio da Amizade aí, arrecadando alimentos aí para as instituições aqui de Coronel Fabriciano, e a gente espera contar mais uma vez, como nós tivemos um apoio maravilhoso no ano passado. O Torneio da Amizade está chegando, o doutor Leonardo já está fazendo os contatos, e se Deus quiser, vamos tentar quebrar aí o recorde do ano passado, vamos trabalhar para isso. São 4h45, eu vou deixar mais uma pergunta no ar aqui, professor, a gente falando da preguiça, vamos ter mais um bloco de 9 minutos. Sim. Quando a preguiça é aceitável e quando a preguiça é anormal ou não existe normalidade dentro da preguiça? Por exemplo, a mulher está grávida, ela sempre fala, nossa, se essa gravidez está me dando uma preguiça. A gente fala disso depois do intervalo. Ok. Educadora, no coração do vale. Educadora, educadora. A tarde é nossa, tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Bacana, 4h46. Agora o Tiagão daqui a pouco você vai trazer o doce para degustação, né? O Tiagão tá com um doce delicioso aqui. Não, vou dar 2 potes. Que delícia, que bom. Vai trazer para degustação, para deixar essa quarta-feira mais doce ainda. Tá muito gostoso a quarta-feira, vai ficar melhor ainda. Professor, eu deixei a pergunta no ar, o seguinte. A gente fala de preguiça, eu tô com preguiça, não tô com preguiça. Existe alguma normalidade na preguiça? Um dia ou outro a pessoa, eu tô com preguiça. A palavra utilizada significa aquilo que ela está sentindo, ou em alguma circunstância a preguiça poderia ser normal. Por exemplo, quando a mulher está grávida, que ela fala, nossa, hoje estou com a preguiça danada. É um desânimo momentâneo, né? Isso é um desânimo momentâneo. Que não pode ser considerado uma preguiça. Não, isso é um desânimo momentâneo. Nossa. Né? Que no caso da grávida ou de alguém que, né, uma gripe, alguma coisa assim, é de fundo orgânico, né? E
e não é um movimento de desistência. Alguma coisa está desamparando mesmo o corpo. Sim, e que é passageiro, absolutamente faz parte do nosso funcionamento orgânico. Em alguns momentos nós temos algumas quedas, algumas dificuldades orgânicas mesmo, né? Mas o que nós estamos falando, o fenômeno da preguiça mesmo, é exatamente desse descompromisso com o outro, né? Essa renúncia ao dever, essa negligência que se faz consigo mesmo e com a coletividade na qual você está inserido, né? Então, ela beira justamente a negligência. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente contextualiza isso na família? Como é que a gente contextualiza isso na escola, né? Justamente em relação, por exemplo, a uma aula mal dada. Aquele professor, por exemplo, que utiliza a aula de uma turma igualzinho para outra. É aquele professor que utiliza a aula deste ano igualzinho para o ano que vem, a mesma prova, os mesmos trabalhos, né? Como se o mundo fosse estático. Não evolui nada o trabalho. Ele não interage, ele não considera que os alunos são outros, de outra sala, em outro tempo, em outra percepção, em outro contexto cultural, e que isso é uma riqueza, e que os livros, os artigos, os textos, né, são recursos, são instrumentos, podem até ser uma referência inicial, né, mas ele está perdendo ali potencialidades, habilidades, uma riqueza de trabalho muito maior, na medida em que ele automatiza as aulas dele, por exemplo. Agora, dá mais trabalho, obviamente. Sair da preguiça, sair do desconforto, do conforto, né, para o desconforto, obviamente, a própria expressão já deixa claro, né, que dá trabalho, exige concentração, exige. Então, quando eu vou escolher um candidato, né, para a liderança do meu bairro, isso dá trabalho. Ir a um compromisso num sindicato, né, participar de um debate, compor uma mesa de debate, isso tudo é trabalho. E isso tudo nos retira daquele conforto a qual nós estamos acostumados, né? E provoca, inclusive, uma interação importantíssima, essencial, para que nós possamos ouvir outras percepções, rever valores, construir novos caminhos alternativos, né? Enxergar além da montanha, que muitas vezes os nossos olhos esbarram em algumas montanhas, muitas vezes também construídos por nós mesmos. Sim. Né? Pelos nossos preconceitos, pelos nossos valores cristalizados, né? Então eu acho que a partir do momento que nós nos dispomos, né, a sair do conforto e nos indispomos, né, com a preguiça, aí nós estamos melhor preparados para assumir compromissos, né, que nos retire dessa condição de apatia, né, que nos deixa, inclusive, dominados, submissos e sujeitos a sermos governados de uma maneira irresponsável por alguém que não escolhemos, por alguém que não queremos, né, com ideias que não aprovamos, por representações que não nos representam, e depois ficamos reclamando na cozinha de casa, na esquina da nossa rua. Aí é tarde, assim, aí é muito Mota. tarde, né? Então, como é que isso acontece na família? Acontece na medida em que nós negamos também o afeto, em que nós não abrimos diálogo, em que nós fazemos de conta que não estamos enxergando os acontecimentos, O óbvio, né? o óbvio, Acontecendo em volta. E seja positivo ou negativo, né? Mas nós não nos manifestamos, nós nos omitimos, ou nos colocamos naquele papel, bem, eu já estou trabalhando, eu já trago dinheiro para dentro de casa, eu já fiz a minha parte. Como se fosse tudo resumido isso aí. Exatamente. Agora, professor, dentro desse contexto, a gente está falando aí da preguiça, da política e tal. Antes a gente chegava em casa da escola, né, quando a gente estudava, tá, lá na escola, terceira, quarta série, hoje já mudou, é quinto ano, sexto ano e por aí fora. Sim.
Você ficava louco para chegar em casa, trocar a roupa e ir pro campinho de pelada que está na esquina, ou descer no carrinho de rolimão, ou fazer alguma coisa. Com a chegada da internet, as coisas mudaram muito, claro, dessa época nossa para essa época de hoje. Sim. Com a chegada da internet, as pessoas ficaram com mais preguiça de pensar, porque a internet dá um suporte maior, e às vezes alguns sites ou blogs pensam por ela naquilo que ela deveria, por exemplo, quando se está numa faculdade, que você tem que fazer uma monografia, tem gente que compra monografia, quando na realidade naquela nossa época lá, você tinha que fazer, você tinha que trabalhar em cima dela. A chegada da internet, ela nos dá preguiça de pensar? Olha, eu vou te responder de uma maneira mais ampla ainda. Para você refletir. pode ficar à vontade, Vou fazer um convite à reflexão sua e dos ouvintes. A questão é o seguinte, eu não sou nostálgico, então para mim não existe meu tempo, né? O meu tempo é agora. E não existe aquela história de época melhor ou época pior. O que existe são épocas, fatos, realidades que se modificam, épocas diferentes. Todas as épocas tiveram seus desafios, os seus enigmas, suas dificuldades, seus abismos e possibilidades, né? O que é necessário é que cada época tenha também a sua devida reflexão e que a gente possa conviver com os desafios que cada época representa. Então a internet não é culpada por nada, ela é um recurso. Se você não colocar nada na internet, ela nada te apresentará. O blog, o computador também não tem culpa de nada, a televisão também não tem culpa de nada, porque todos eles são alimentados por pessoas. Mas não pensava-se mais? Pela audiência e por quem faz. Então, na medida em que há uma relação de reflexão, isso é uma atitude, né? À medida que você reflete e se manifesta, os veículos reagem, todos eles. Qualquer veículo reage. Não existe veículo imune à reação da sua audiência. Então, se nós estamos conversando aqui agora, né, e começar uma reação em cadeia positiva pelo assunto, para que a gente expanda as discussões em relação a este assunto, o que vai acontecer? Você vai criar espaço, a emissora junto com você vão se reunir, vão criar espaços que possam ampliar a discussão, não só comigo, como com outros profissionais, em relação a esse assunto que nós estamos discutindo ou qualquer outro assunto que seja objeto dessa reação popular. Por outro lado, se houver uma reação muito grave contra esse assunto, o que vai acontecer? Esse assunto será banido. Verdade. Mas eu não afirmei, eu fiz a pergunta. A internet, ela nos dá preguiça? Essa foi a pergunta. E aí a resposta. Eu só fiz esse levantamento por quê? Aí a questão. O que nos dá preguiça ou qual é a nossa disposição em manifestar ou alimentar a nossa preguiça? Qual é a desculpa para alimentar a nossa preguiça? Né? E qual será a próxima desculpa daqui 10 anos? Hoje nós temos a vida agitada, nós tínhamos outras coisas na década de 60. As pessoas não eram robôs, né? Hoje e a vida não era um paraíso. Mas hoje será que a vida era um paraíso na década de 50? Os relatos dizem que não. Tanto é que se a vida fosse um paraíso, né? E se tudo fosse bacana, e se nós tivéssemos levado a ferro e fogo a ideia de que não se mexe em time que está ganhando, nós estaríamos da idade da pedra, não teríamos descoberto fogo, né? Não teríamos passado por todo o processo que passamos, não estaríamos nas questões que estamos hoje, com os recursos que tem disponíveis hoje. Então, na realidade... Mas o recurso ele pode não dar preguiça ainda? Porque, por exemplo, o senhor me fez uma pergunta, eu falei assim, eu vou pensar não, eu vou aqui no Google. Pronto, a resposta é essa, pessoa. Aí depois você vê... Não é uma maneira também de ser preguiçoso? Mas antes... De discutir um assunto, por exemplo, para chegar a um denominador comum? Mas o fato de não ter internet há 20, 30 anos atrás, não impedia a preguiça. Quando te perguntava alguma coisa... eu estou ligando a internet agora ao assunto. Sim, mas você sempre vai ter um pretexto. Você sempre terá um pretexto. O preguiçoso ou preguiçosa sempre precisará justificar. Você não vai chegar, a pessoa não vai chegar para você e falar assim, eu sou um preguiçoso profissional, né? Sou graduado tem em muito preguiça. Profissional aí. Pois é, mas ele não fala, ele não... Inclusive a polícia. Ele não admite. Ele não admite. Então, o que acontece? Na realidade, ele sempre vai dizer para você o seguinte, eu não fiz isso por causa disso e disso. Sabe por que eu não presto atenção nos políticos? Por causa disso, ele vai desfilar para você
uma sequência, né, de justificativas que podem até explicar o fenômeno, mas não justificam, né, a renúncia. Posso ser mais 3 minutos, professor? É? Ótimo. Pode reconfigurar aí. Não, tá aqui. Então, assim, mas o que acontece nada vai justificar a renúncia que eu faço em ser cidadão. Mas que tem cara preguiçoso que não estuda uma monografia e vai lá na internet buscar Claro, sem dúvida, mas essa é uma Facilita. questão ética. E se tem esse cara que faz isso, sabe por que tem esse Mas cara? tem, não tem? Tem. Tem. Mas sabe por que tem? E é preguiçoso também, porque não vai Sim, buscar. mas aí você está desviando o assunto de um ponto central. Ok? Por quê? Se tem esse cara que faz isso, primeiro, porque tem o outro na ponta para fornecer, e terceiro, porque tem um professor que deixa passar. Tudo preguiçoso. Não é? Resumindo, deixou então todo nós preguiçoso. temos um sistema que permite. Tudo preguiçoso. Porque se esse indivíduo souber ou tiver a certeza de que ele pode até tentar plagiar algo, copiar algo, mas ele vai ter um professor que lê o que ele produz e que identifica no que ele produz se há autenticidade ou não, ele não vai fazer isso. Com certeza. Pessoal, agora acabou o tempo. Essa é a Bom, questão. hoje eu acho que foi muito bacana aqui a nossa discussão, né? E É que muitas discussão vezes, no bom sentido. Sim, né? é que muitas vezes a gente é bom o ouvinte perceber que muitas vezes é comum, acho que é tudo preparadinho, né, não é? É comum em todos nós, né, na sociedade como um todo, desviar o assunto para a consequência E as causas? e perder de vista as reais causas que alimentam aquele fenômeno que a gente está vendo. Beleza. E aí a gente fica meio perdido o que fazer, porque a gente também fica meio na superfície, né? Então, na hora que a gente aprofunda, a gente vai vendo que há soluções e que há uma causa ali. Eu acho bacana isso. A gente tem que aprofundar. Tem que Ah, chegar a sim. um denominador comum. É sair da Porque superfície. senão fica muito superficial. Você começa a discutir o assunto, peraí, mas por que isso? Por que aquilo? É não ter medo e nem abrir mão de exercitar o pensamento. Isso. Né? Aí Isso. você já tira um pedaço da preguiça. Ah, sem dúvida. sem Porque seria muito cômodo. Eu vou sentar aqui também, o professor fala da preguiça. Agora, eu Sim. tenho questionamentos a Claro, fazer sem e dúvida. é E essas interesse. provocações são essenciais porque elas fazem parte desse dia a dia. Então acaba o ouvinte se identificando, Eu aprendi essa palavra com o professor. não é? Tem que provocar. Se não provocar, não tem debate, Porque discussão. senão o ouvinte não se identifica, né? Fica um monólogo e ele acaba não percebendo muitas vezes o que isso tem a ver com o seu dia a dia. Sim. Né? E é importante que a gente entenda o que isso tem a ver com o meu dia a dia. Para na hora que eu ver o meu filho ou minha filha entrar dentro de casa com um produto ou um conjunto de coisas que ele está usando, que ele está exibindo, sem ter condição de comprar, sem eu saber de onde que isso está vindo, eu preciso sair dessa preguiça. De onde que ele está tirando isso? Verdade. Quem te deu isso? Né? Como é que você conseguiu essa questão? Né? Esse produto? Como é que você está exibindo isso? Onde é que você vai? Né? Quer dizer, que hora que você volta? Então, essa preguiça, muitas vezes, que a gente renuncia a ser pai, ser mãe, e aceita ser só provedor, né? Ah, pai, quero isso, mãe, quero aquilo, pai, quero aquilo outro, roupa lavada, comidinha quentinha, Bom demais, né? não é? Roupinha passada, não é? Mas na hora. E é isso com 13, 14 anos. Ou seja, ainda completamente dependente do ponto de vista familiar, que precisa prestar contas. Não é? Quer dizer, ele não está em condições ainda de assumir uma autonomia social, psicológica, né, que permita essa não justificativa de algumas questões. Quer dizer, essa autonomia vai crescendo. Né? Então, essa preguiça, ela precisa ser substituída por quê? Pelo diálogo, pelo acompanhamento. Né? Esse que você citou, mas fica o dia inteiro na internet, que a internet é sedutora. Os combinados servem para isso, para retirar esse indivíduo dessa dependência. Né? Por que tem que ficar na internet 6, 7 horas? De jeito nenhum. A vida não foi feita só na internet. E o Brasil é campeão disso. no mundo. Pois é, mas porque é campeão dos descombinados. Descombinados e... Né? Dessa ausência, né? Desse acompanhamento, né? E desse comprometimento com o equilíbrio, que é Perfeito. fundamental. Professor, quarta-feira, se Deus quiser, a gente se encontra aqui, aí nós vamos falar de política. Eu quero lembrar o seguinte, a partir de segunda-feira, as eleições aqui na Educadora já começam na segunda-feira. Segunda-feira a gente vai estar discutindo o trabalho da Polícia Militar, às 4h30 da tarde aqui. Vamos conversar com o comando da Polícia Militar sobre as eleições de 2010.
qual será o papel da polícia, qual o trabalho que vai ser permitido pela polícia, o que você pode fazer para não infringir a lei perante a polícia. Então, todos os assuntos serão debatidos nesta segunda-feira. E quarta-feira o professor vai estar comigo, a gente vai falar também. Vamos dar um complemento sobre ética na política. Sim, pouquinho e do comportamento da sobre população e das consequências que nós do temos voto. colhido ao longo dos anos, consequências práticas, diárias, né, nessa renúncia que temos feito, sistemática, a uma escolha mais consciente, mais criteriosa, e como identificar muitas vezes esses falsos diálogos, essa conversa fiada que muitas vezes a gente ouve e nos deixa seduzir. Esse canto da sereia, né, acaba seduzindo muitas pessoas justamente por essa fragilidade, né? Então nós vamos discutir isso com mais profundidade. Quarta-feira eu vou provocar muito mais, professor. Quarta-feira você pode aguardar. Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado a Deus. Quero lembrar, eu falei da polícia, falei do professor, mas vamos receber também chefes de cartórios. Vamos convidar também Dom Lara para falar de uma maneira do lado ético da política também, para falar conosco aqui. Vamos deixar o espaço aberto. Vamos trazer matérias especiais. Eu que te pergunto, você sabe qual que é a função do presidente? Você sabe? Você sabe qual a função do senador? A função de um deputado? A função de um governador? Às vezes a gente vai votar, mas não sabe ninguém, cara. O que ele vai fazer lá? Sim. Eu vou até parar por aqui, se o tempo já está estourado ali, que esse assunto realmente, a partir de segunda, vai pegar fogo. E a educadora já entra de vez aí nas eleições de 2010. Porque apurando só dá educadora e o que entra na urna sai na educadora. Dia 3, a nossa equipe de rádio jornalismo toda na rua, desde as primeiras horas da manhã, em todo o Vale do Aço, com jornalistas também na capital mineira, com notícias fora do estado, trazendo notícias do Brasil inteiro durante todo o dia 3 aqui na Educadora. Que entra na urna, sai na Educadora e apurando só da Educadora. Tiago, obrigado pelo carinho aí do outro lado, pela competência na mesa de som. Bom trabalho pro Nilson Poeta. E amanhã a gente se encontra, se Deus quiser. Um abraço. Você vai ficar com o radinho ligado, eu comunicando com você, porque